Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, no amor de Maria. Hoje, 11 de janeiro de 2022, estamos na primeira semana do tempo comum, uma terça-feira. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 21b a 28. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, vem nos mostrar um lado de Jesus que talvez ainda não tínhamos parado para analisar ou parados para pensar. Esse lado de Jesus, um lado que talvez é de uma pessoa rígida, um lado de uma pessoa que seja imponente, mas não é isso. É um lado de Jesus que ele fazia as coisas com autoridade, impondo aquilo que ele queria para demonstrar a sua autoridade e consequentemente conseguir aquilo que ele desejava. Ou seja, em determinadas situações deve se impor, deve falar talvez mais severo com as pessoas, e é isso que Jesus fez nesse momento. O Evangelho inicia falando que Jesus estava com seus discípulos em Cafarnaum, num dia de sábado. E ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E esse ensinamento foi um pouco com autoridade, um pouco severo, um pouco imponente. Por quê? Porque para que os discípulos entendessem aquilo que ele queria, para mostrar que era contrário de como os mestres da lei ensinavam. Porque apesar de que eles entendiam muito da lei de Deus, mas talvez ensinava trazendo benefício próprio para as suas vidas, trazendo para si aquilo que eles queriam, ou seja, usando da palavra de Deus em benefício próprio. E Jesus queria que isso não fosse assim. Ele queria mostrar com autoridade de como deveria ser. E depois teve essa situação que ele, apesar de ser num dia de sábado, quando ele entrou na sinagoga, tinha um homem possuído por um espírito mau. E ele logo gritou, mostrando que ele já conhecia Jesus, ele já sabia da fama de Jesus. E então, diante disso, ele falou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?" Mostrando perfeitamente que ele já conhecia os poderes de Jesus, mostrando que ele sabia o que Jesus poderia fazer
Aí Jesus disse, para intimidá-lo, mais uma vez com autoridade, Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. Então, com esse gesto, Jesus impôs sobre aquele espírito que era muito poderoso, que não queria deixar aquela pessoa, mas diante da autoridade de Jesus, ele afastou e deixou libertar aquele homem. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, demonstrando o seu poder, demonstrando que era um espírito de grande periculosidade, um espírito de grande poder. Mas diante da autoridade de Jesus, ele afastou e deixou aquele homem dando um grande grito e saiu. Então, queridos e amados irmãos, nós pensamos, por que Jesus fez isso? Porque para trazer para cada um de nós, que nós também, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nós temos que agir com autoridade também, não com falta de amor, não é isso, mas demonstrar que nós temos o poder na mão, mostrar que nós temos autoridade sobre determinadas situações. E isso faz parte da nossa caminhada e do nosso ensinamento, porque foi o próprio Jesus que nos deu exemplo que assim o fizéssemos. Foi Ele que deu exemplo para que nós também fizesse nessas situações a nossa imposição, que nós colocamos a nossa autoridade diante de determinadas situações. Aí eu venho, queridos e amados irmãos, muitas das vezes quando alguém fala para nós, às vezes nós não gostamos daquilo que a pessoa falou, porque ela fala com uma certa seriedade e às vezes nós não entendemos isso. Então, que queridos e amados irmãos, a partir dessa leitura, que nós possamos trazer para a nossa vida, de que se isso acontecer, devemos acatar e acolher, porque é para o nosso benefício próprio. Porque será que se alguém em determinadas situações viesse falar para a gente, diante de algo que nós tivéssemos cometido errado, se viesse bonzinho falando, será que nós entenderíamos? Será que nós aceitaríamos? Aí fica a pergunta, eu acho que não. Então, por isso, queridos e amados irmãos, muitas das vezes nós temos que falar com uma certa imposição. Temos que falar com uma certa autoridade, às vezes mesmo correndo o risco de sermos incompreendidos. Aí eu venho falar para nossa querida coordenadora. Muitas das vezes ela fala alguma coisa e fica preocupada, fica com medo, pensando que às vezes as pessoas vão achar ruins. E a leitura de hoje vem exatamente nesse ponto, minha querida irmã. Mostrar que a senhora não está errada. Muitas das vezes temos que ser assim. Por isso que o nosso grupo ele anda tão bem. Por isso que o nosso grupo ele cumpre na risca aquilo que deve ser feito. É claro que as falhas acontecem. É claro que todos os dias temos que nos aprender. É claro que cada dia temos que corrigir algo na nossa vida. Mas se não tiver alguém para apontar, isso vai ficando uma coisa natural, e vai ficando tudo imperfeito. Então, querida, não se preocupe. Foi o próprio Jesus que nessa leitura de hoje nos mostrou que temos muitas das vezes falar com autoridade. E que o Senhor possa nos conduzir, possa estar no nosso coração, para que possamos sempre aceitar e entender quando alguém nos dirige com essa
com esse propósito, com o propósito de sempre melhorar, que nós tenhamos um coração receptível, que nós tenhamos um coração que possa acolher as ideias e nunca criticar quando alguém nos fala na intenção de que nós esteja sempre crescendo, porque é o que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja e proteja cada um de nós, proteja nossas famílias, nossos lares, que o Senhor sempre nos conduza e nos direciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.